pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai iniciar aqui a nossa aula com um assunto bem bacana, que é um assunto aí super comum nos concursos, ok? Que é sobre o artigo definido e indefinido da língua inglesa, ok? Mas antes de a gente ver o inglês, tem que fazer aí um paralelo com o português, então vamos lá? Os artigos definidos e indefinidos da língua portuguesa são o a, os, as, uma, uns ou umas, ok? Já na língua inglesa, eles são representados por apenas 3 artigos, que é o I, o am e o the, e são sempre usados diante de um substantivo. Bom, galera, o que ele está dizendo aqui? Se vocês observarem, os artigos no português definido são 4, que é o, a, os e as. Os indefinidos, que a gente não sabe o que é uma, uns ou umas, ok? Já no inglês, ele se resume a 3. Observem que o artigo que é definido, eu vou usar somente o de, que vai servir tanto para o, a, os e as. Já o I e o am é o artigo indefinido, ok? Que significa um ou uma. Ele não pode ser usado diante de palavras no plural, ok? Então fica aí a dica. Viu que a palavrinha aí, que é o substantivo, está no plural, só pode se tratar do de, ok? E não do I e do am, tá bom? Uma outra questão aqui que vale abordar para vocês é que essa questão do artigo, gente, ela é de suma importância, então não fiquem com dúvidas, tá bom? Porque isso é muito, muito comum na língua inglesa, tá bom? Seja no dia a dia, seja em textos, em frases, a gente sempre tá vendo essa questão aí do artigo. Então, observem que no inglês, né, ele é bem mais light, vamos dizer assim, né? Porque ele praticamente se classificam somente em 3, né? Que é o a, o am e o de. O I e o am, a gente vai ver aqui a diferença, ok? Quando que eu utilizo o a e quando que eu utilizo o am, tá bom? Ambos significam um ou uma, mas aí vai ter uma regrinha para quando eu utilizar um e quando eu vou utilizar o outro, ok? Tudo bem? Vamos lá então. Artigos definidos. Os artigos definidos, gente, que chamamos de definite articles em inglês, eles são usados sempre que nos referimos a algo específico, né? Ou que já foi mencionado em um discurso anterior. Observem que ele fala aqui algo específico, por isso é definido, né? Se eu falo para vocês, gente, comprei a casa. Olha só a definição, a casa, artigo definido. Né? Não é qualquer casa, é a casa top, né? Vocês vão imaginar o quê? Uma casa com um banheiro, uma casa com quintal grande, né? Uma casa com piscina e tudo mais. Agora, se eu falar, eu comprei uma casa é muito vago. Então, esse exemplo de uma casa seria um artigo indefinido, né? Então, observem aí que tem uma diferença, assim, que dá pra gente ver nitidamente, né? Bom, na língua inglesa existem apenas um artigo definido, que é o de, né? Que ele, além de ser usado diante de substantivo no singular, é o único, olhem só essa palavra, hein, galera? Único, que pode ser usado diante de substantivos no plural. Foi o que eu falei com vocês anteriormente, ok? Em português, ele é traduzido por o, a, os e as. Vamos aos examples? The car is new. Observe que o carro é novo. Gente, pressupõe-se que o receptor da mensagem já sabia do qual era o carro que eu estava falando, né? Então a gente fica aí implícito, fica aí subentendido que já se falaram anteriormente desse carro, né? Por quê? Porque eu falo o quê? O carro é novo. Então já foi um assunto já que eu havia tratado anteriormente, né? The postcards arrived today. Observem que os cartões postais chegaram hoje. Também fica implícita aí nessa frase a ideia de quem recebe esta mensagem já sabe que os cartões postais estão falando de quem, né? Já sabe de quê. Então, para além disso, o fato de a palavra postcards, que são cartões postais, estar no plural, apenas permite o uso do artigo de. Então, observem aqui, gente, claramente, ó, plural, consequentemente, o de aqui já de cara, ok? Vale ressaltar que uma frase aqui está no singular e a outra no plural.
Outros exemplos. The backpack is blue. Então, a mochila é azul. Observe que a cor blue específica, né, do substantivo backpack, ou seja, não se trata de uma mochila qualquer, gente, e sim daquela mochila azul. Então, a gente também fica aqui com a ideia, né, de que já se falou dessa mochila anteriormente. E por essa razão, o receptor da mensagem sabe de que mochila se fala. Sue is drinking an orange juice. Então, observem que the orange juice is cold. Vamos lá. A Sue está bebendo o quê? Um suco, um suco. Observe que agora eu botei o am, ok? Por quê? Porque começa com vogal. A primeira regra para eu usar ou a ou am vai ser essa distinção. Começou com vogal e ter o som da vogal, que é o mais importante, é ter o som do que apenas ser a vogal. E vocês vão ver por quê. Então, viu que a minha palavra começou com uma vogal e que ela tem o som da vogal? Então, eu preciso colocar o A e o N, ok? Não somente o A, porque vogal não poderia ficar junto com outra vogal, ok? Aí, tendo o som da vogal. Então, orange tem o som de O, beleza, que é uma vogal, então eu separo an orange, ok? Quando eu falo separo, gente, é porque eu digo de colocar o N, ok? Não apenas permanecer o artigo A, e sim o am, ok? O A e o N. Vamos lá? Além disso, ele fala que the orange juice is cold. E que o suco da laranja é o quê? Tá gelado. Então, observe que neste caso está implícita a ideia de que o substantivo orange juice já foi mencionado anteriormente. E por esta razão já se sabe qual é o suco. De laranja está gelado. O suco de laranja que a Sue está bebendo não é qualquer suco. Certo, gente? Observem aí que é o suco de laranja, ok? Estou sendo bem específica. The girls are playing. As meninas estão brincando. Observem agora, gente, que essa frase está se referindo a um grupo específico de meninas, do qual provavelmente já se falou anteriormente, né? Que está brincando. E além disso, o fato da palavra girls estar no plural, né? Ela permite somente o uso do artigo definido de, ok? Tudo bem? Então, resumindo, né? Consoantes. A gente tem aqui o uso do artigo de, ok? Que é o artigo definido, que é o a, os e as. Aqui as consoantes, the cat, the dog. Começaram as duas palavrinhas com consoante. Com vogais, com vowels, elas também entram com o de, ok? The apple, the orange. Então, no artigo definido, independentemente se a minha palavra começa com uma consoante ou uma vogal, ela vai ser sempre o de. Até porque o de, ele serve para tudo, né? Tanto para o plural, tanto para o singular, né? Então, vocês vão ver aí que o de, ele é super importante aí no uso das frases, ok? Para vocês definirem, tá bom? Outros usos, né, que a gente também pode ver e que vai ver aí, com certeza, na língua inglesa, gente. Outros usos aí do artigo definido. Ele também pode ser usado para se referir a um substantivo único da sua espécie, ou seja, não há outro, ok? É somente aquele. Por exemplo, you should use a sunscreen to protect your skin from the sun. Observe que o the sun, ele está um pouquinho aqui mais em negrito. Não sei se vocês conseguem visualizar aí no vídeo. Observe que o sol é algo o quê? Único, né? Uma espécie única, não tem dois sóis. Até onde eu saiba, né? Então, como ele é único, significa o quê? Que ele vai ter o artigo definido. Ok? A lua, a terra que eu digo the earth, ok? A terra do planeta. Tá bom? E assim vai. That astronauts flew to the moon. Mais uma vez aqui, ó. A lua também, olha. É um substantivo único da espécie. E nomes geográficos também, tá, galera? Utiliza aí o artigo de. He has already been to the North Pole. Observe que eu estou falando do Polo Norte, ok? Então, eu utilizei o de, ok? São nomes geográficos, né? Polo Norte, Sul.
Antes de grupos de ilhas, né, cadeias, montanhas e golfos, a gente também pode utilizar o artigo, ok? Então, the Bahamas, the Alps, the Gulf of Mexico. Então, a gente observe aí o quê? O uso do artigo the, ok? Adjetivos no plural também, que assumem função de substantivo. A gente pode? Sim, vamos ver? The powerful control the business. Observem que eu estou falando o quê? Dos poderosos, né, que controlam os negócios. Observe que os poderosos eu estou me referindo a um substantivo, as pessoas, né? Então eu posso utilizar o artigo de. Antes de nomes de jornais, tá, galera? Isso aí é importante, hein, gente? The San Jose Mercury News, The New York Times. Então, observem aí o uso do artigo de, ok? Para nome de jornal. A palavra e a cidade, New York, a gente não poderia utilizar o artigo de, tá, gente? Porque eu não estou me referindo ao jornal. A cidade é New York, ok? O local. Agora, o jornal de New York, aí eu posso utilizar, tá bom? Vale frisar isso aí com vocês. Uma outra questão aqui, né, que a gente vai observar é os nomes compostos, ok? De países que, consequentemente, tem o de, ok? Já vem acompanhado ali, ok? Ou que simplesmente tem essa palavrinha unit, elas sempre vão vir com artigo também. Então, the United States of America, né? Então, a gente observa aí a presença do de, ok? Por causa do unit. Nomes de família, geralmente eles chamam pelo sobrenome, né? Se fosse aqui no Brasil, por exemplo, a gente poderia falar os Silva, né? Os Souza, os Barcelos e tudo mais, ok? Então, os sobrenomes, os nomes de famílias também são permitido o uso de artigo. Então, the Jacksons are famous family. Então, observem aí a presença do artigo. Instrumentos musicais também, galera. I like to play the piano, né? Tem aí qualquer instrumento, pode utilizar o artigo. Ritmos, né? Se pode também, gente, utilizar nos instrumentos musicais, consequentemente nos ritmos, né? Observem que está intercalado. Então, Carlinhos de Jesus knows how to dance the samba. Então, observem aí que os tipos, né, os ritmos de música, ou até mesmo as danças, elas são permitido o uso do artigo, como the samba. Os numerais ordinais, ok? Porque falamos primeiro, segundo, terceiro, são permitidos o uso de artigos. Então, this is the first time I visit the zoo. Observe ali que eu utilizei the first, ok? E antes de nomes de rios, mares, canais e oceanos, tá, gente? Também eu utilizo o artigo. Então, the Nile, the Amazon River, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean e the Red Sea, ok? Então, observem aí o uso dos artigos, ok? Artigos definidos. Agora a gente vai ver quando não usar, porque até agora a gente viu quando que pode usar. Mas quando é que eu não posso usar? Aí é que está o grande mistério. E isso cai demais, ok, galera? Porque eles põem também as exceções para poder pegar o aluno. Então não vamos ser pegos pela pegadinha aí, tá bom? Vamos lá. Quando é que eu não uso, gente? Quando eu falo de nome de pessoa, eu não posso falar a Paula é minha irmã. Eu falo só Paula é minha irmã. Paula is my sister, ok? Então, nome de pessoa não usa. Nomes de lugares, ok? Também não uso. Rio de Janeiro, Rio is a beautiful city. Cabo Frio, não utiliza o artigo. Línguas, né? Ou seja, os idiomas não utilizam, ok? Italian is an interesting language. Esportes não utiliza, ok? Eu vou jogar o futebol. Não, vou jogar futebol, ok? Então, volleyball is very popular in Brazil, ok? Então, observem aí que não tem o uso do artigo. Disciplinas também não. Eu amo o inglês. Não, amo inglês, ok? Então, math is very difficult for me. Matemática é bem difícil para mim. Pronomes possessivos. Gente, o que tem de questão de pronome possessivo junto com artigo tá para entrar no gibi, tá?
Não coloquem isto, pelo amor de Deus. O meu pai não. Tem algum pronome possessivo, não pode ter artigo de forma alguma, ok? Isso aí é coisa do inimigo, é flecha, hein, gente? Corre disso, tá? My father is retired. Observe que o meu pai está aposentado. It's true, é verdade, ok? Então, galera, não se esqueçam, mas não acaba aqui não, tá? Ainda tem mais. Vamos lá? Substantivos no plural usados com sentido geral. A gente também não utiliza um artigo. Por exemplo, Brazilians like soccer. Observe que eu estou falando dos brasileiros, né, que gostam de futebol. Observe aqui nessa frase que eu estou me referindo a um grupo, a um coletivo. Então, por isso não posso utilizar aí o artigo, ok? Tá bom? Estou me referindo de uma maneira geral, tá? Dias da semana. Sunday is always a boring day, né? O domingo é sempre um dia chato, eu não acho. Mas vamos lá, Sunday, gente, é um dia da semana. Qualquer dia da semana não utiliza artigo, ok? Cores também. My favorite color is blue, ok? Não the blue. Cargos acompanhados de um nome próprio, ou seja, aquelas pessoas aí que vêm com um nome, né? Vamos colocar aí entre aspas de uma determinada profissão, algo, né? De um cargo. Por exemplo, o President Kennedy was murdered in 1963. Observe que o presidente Kennedy, ele foi o quê? Assassinado em 63, né? Então, vocês observem aí o cargo, ok? Não utiliza. O que não é difícil, né? A gente lembra disso, porque se é um nome próprio, né? Que é o nome da pessoa, vamos supor que só o Kennedy não poderia, um nome que está acompanhado a ele também não pode, tá bom? Expressões de tempo com last e next, ok? Também não usa, ok? Então, I called him last week. Eu ligarei para ele na semana que vem. Ou next Saturday I'm going to the beach. Mais uma vez, a gente vê aqui a ausência do artigo. E para concluir, nós temos aqui as noções abstratas que também não entram, ok? O love, o freedom, né? Observem aí que eles não têm o artigo, ok? Eu não falo the love, eu falo só love. Materiais, ou seja, o tipo de matérias, né? Como wood, glass, iron, nada disso entra o artigo, ok? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre o uso e não uso dos artigos definidos, ok?